apito está dado, está tudo pronto e apostos para o campeão da Rádio Observador. Esta sexta-feira juntam-se a mim e ao Júlio Magalhães, o Pedro Henriques, que já aqui está connosco em estúdio. Bom dia, Pedro. Bom dia. O Gabriel Alves e também a Filomena Martins, que estão à distância. Bom dia aos dois. Bom dia. Boa sexta-feira. Filomena, hoje temos as meias finais do Europeu de Futsal. Portugal e Espanha entram em campo às 7 da tarde, em Amsterdão. Nos últimos 2 confrontos diretos ganhámos. Vamos para o terceiro? Claro, as odds estão a nosso favor, não é? Então, se nós ganharmos aliás, isto é a reedição da final de 2018, exatamente, não é? Sim. Ganhámos. É a reedição fomos campeões, dos quartos e fomos campeões. É a reedição dos quartos de final do Mundial de 21, que também ganhámos. O que é que não havíamos de ganhar agora? Não há 2 sem 3. Não há 2 sem 3, portanto é para ganhar logo à noite. Vamos estar todos a torcer, as odds estão a nosso favor, é só apostar, se faz favor. O selecionador português, o Jorge Brás, já disse que o jogo é difícil, mas que a equipa, Pedro, tem de estar emocionalmente equilibrada. Sim, é bom relembrar que nós ganhámos, e recentemente, mas o nosso histórico com Espanha é terrível. Essa terrível. parte, Nós sim, temos, agora foste lembrar as coisas. Temos 3 vitórias, 2 empates e 24 derrotas. E, mas portanto, nos últimos tempos temos vindo a mudar temos isso, vindo a a tendência. ganhar através dos no prolongamento e no prolongamento, com grandes graus de dificuldade. Nós temos 52 golos marcados e 112 sofridos e, portanto, é bom termos os pés bem assentos no chão, porque realmente a Espanha, de uma maneira geral, é superior a Portugal no que diz respeito ao futsal, e isso é relevante. Agora, qual é o lado positivo disto? É exatamente percebermos que em momentos chaves e decisivos, como é o Campeonato do Mundo, que é diferente de um jogo de preparação ou um jogo numa fase de grupos, em jogos que são mesmo de mata-mata, nós temos muito aquele efeito do Éder, portanto, que é de repente jogamos menos e marcamos um gol. Sacamos assim um gol do nada. Não, exatamente. O que eu quero dizer com isto é que faz todo o sentido percebermos que neste contexto, em que realmente mais do que a técnico-tática é sobretudo os aspectos emocionais que vêm ao de cima. E aí Portugal tem dado boas respostas. Agora também há aqui um desafio. E é por isso que Jorge Brás fala nesta questão de estarem estabilizados emocionalmente. Exatamente, que é o aspecto, quando a gente diz aqueles lugares comuns, que é quem errar menos, os pormenores, os detalhes, nestes jogos é mesmo assim. É como um Benfica Sporting ou um Porto Benfica. Ou seja, tudo aquilo que existe é importante, mas depois ali jogam-se fatores determinantes e diferentes. Portanto, vamos ver, vai ser uma grande meia-final, podia ser uma final, claramente, e estou muito convicto que, obviamente, que Portugal, que sem Ricardinho, que também é um fator diferente. Sim, a primeira final. Exatamente, é um fator de diferença, porque o Ricardinho é um bocadinho o efeito Cristiano Ronaldo, quando entra, estamos logo a ganhar pontos por causa dos aspectos emocionais, uma vez mais. E aquilo que ele traz à equipa, não é? Exatamente, até sobretudo quando é os turnos de entrada, os intervalos, a conversa com os árbitros, tudo isso conta e é determinante. Vamos ver, temos esperança, obviamente, esta é uma boa seleção que está a fazer tem feito um trajeto bastante interessante e vamos ver, tenho muita esperança que realmente Portugal consiga objetivamente passar à final. Gabriel Alves, estás em obras aí em casa? Eu não. Estou a ouvir um prédio ao lado, olha, que já está em obras há 2 anos. Eu não sei como é que se leva tanto tempo a fazer. Já estás desesperado, uma não é? obra. Dá para ouvir como som de fundo. Gabriel, as tuas notas sobre esta meia-final? Olha, garra, saber, competência, capacidade, é aquilo que se pede. Intensidade, porque a Espanha também é um adversário de se tirar o chapéu. Portanto, são 2 grandes equipas que estão frente a frente. E, naturalmente, aquela que for, eu diria, a garra e a tenacidade de uma e de outras vão ser medidas, eu diria, ali ao milímetro na pista. Portanto, o Pedro Henriques disse tudo. Eu acho que ele fez a fotografia exata daquilo que é. Júlio, vamos revalidar o título de campeões europeus? Acho que sim. Esta hora está o vizinho de Gabriel Alves a dizer. A dizer como é que... Diz-lhe ele para sintonizar a Rádio Observador e parar com isto. O Gabriel disse que o vizinho anda há muito tempo em obras. O vizinho deve dizer como é que este anda há 50 anos a falar de futebol. O Gabriel deve ter desligado, não te está a ouvir. Estás, Gabriel? Estás aí? Estou cá. A provocação do Júlio. O que é que ele me provocou? Espera aí que eu estava aqui a ver outra coisa. O teu vizinho deve estar a dizer como é que este anda há 50 anos a falar de futebol. Pronto, mas era só um... Eu não consigo perceber. Pronto, é o barbecue não deixa, claro. O barulho do vizinho. Júlio, mas antes disso... Pronto, antes disso, acho que, pronto, vamos lá isto. Qual é o problema desta meia-final? Que parece uma final, sim. É a responsabilidade que Portugal tem por ser campeão do mundo.
e não ter já o Ricardinho. O Ricardinho, apesar de tudo, dava ali uma estabilidade. E eles vão sentir essa pressão precisamente, não é? Sentem essa pressão, e o Ricardinho tem o mesmo efeito do Cristiano Ronaldo, ou seja, que é as equipas entrar, o Cristiano Ronaldo até pode já não jogar muito e pode já não ter aquelas exibições que tinha, mas a seleção portuguesa entrar em campo com o Cristiano Ronaldo para os adversários não é a mesma coisa que entrar sem o Cristiano Ronaldo. E esta seleção vai ter o grande teste de entrar com a Espanha num jogo decisivo, que como aqui o Pedro disse, tivemos sempre muitas dificuldades com a Espanha, sem o Ricardinho, com o peso da responsabilidade de ser campeão do mundo e ter essa estabilidade que falava o treinador, acho que tem muito a ver com isso. Mas Portugal tem boas possibilidades, até porque está naquela onda de que corre tudo bem à seleção portuguesa de futsal nos últimos tempos. Esse otimismo é importante. É ótimo. Isto é uma boa onda e que quando esta onda entra, pronto, é quando começa a correr mal, também corre tudo mal. Também quando começa a correr bem, corre Agora vamos nessa onda. Diz, Gabriel. É só para dizer, é assim como o futebol com o Porto. Entrar agora sem o Dias, não é, Filomena, não é, Júlio? Já lá vamos. Mas, Filomena, antes deste jogo de Portugal com Espanha, às 4 há um jogo que não deixa de ficar para a história. Rússia e Ucrânia defrontam-se. Isto numa altura em que fora do campo se vive uma tensão geopolítica grande entre os dois países. É o jogo da diplomacia, não é? Vamos ver como é que corre nas bancadas. Olha, quem é que queremos ter pela frente na final? Quem é que queremos ter pela frente na final, se passarmos? Eu diria que neste jogo aqui eu torço pela Ucrânia, mas sou eu, não é? Mas isto vai ser um jogo em que diplomaticamente, não sei se em campo a diplomacia vai vencer ou não, mas diplomaticamente é um jogo muito interessante. Eu gostaria de saber quem vai estar na tribuna, mais a assistir ao jogo. De cada lado, não é? Então, um de cada lado, mais do que lá embaixo no campo, não sei como é que as coisas vão acontecer, mas gostaria de saber quem é que vai assistir. Não vai ser seguramente o presidente russo, porque está a encontrar-se com o presidente chinês nesta altura, ou está a caminho de... portanto, vamos ver quem lá está. Eu torço pela Ucrânia para estarmos com a Ucrânia na final. Muito bem. Na CAN, Júlio, Carlos Queiroz está na final. O Egito vai defrontar o Senegal no domingo, às 7 da tarde, depois de ontem ter vencido os Camarões de António Conceição. Não tinha de ficar para trás, não é? Um tinha que foi pena, tinha que ficar. Também decorreu o risco, se não jogassem esta meia-final um com o outro, podiam ter ficado os dois de fora, não é? Mas é um feito, Carlos Queiroz, não há como tirar mérito a este feito. Já aqui dissemos hoje de manhã, o terceiro treinador a levar uma seleção a uma final continental, foi o Nel Vingada em 96 pela Arábia Saudita, o Fernando Santos pelo Europeu e agora o Carlos Queiroz pelo Egito, que vem na senda daquilo que tem sido o grande sucesso dos treinadores portugueses. Eu ainda assim, António Conceição dos Camarões, eles são satisfeitos com ele. Os Camarões ontem, apesar de tudo, jogaram melhor que o Egito e pronto, hoje perderam nos penaltis. Os penaltis não é uma lotaria, ao contrário do que muita gente diz. Os penaltis... Sim, diz-se muito que é uma lotaria. São treinados, têm a ver muito com o jogador, tem com tudo. E o Carlos Queiroz meteu os jogadores, as substituições que fez foi para os penaltis. Os penaltis. Exatamente. Muito bem, foi a dedo cirúrgico, atenção. Portanto, deixa-me dizer que até os penaltis, os outros, aqueles que são feitos, são treinados. Porque eu vou contar só aqui uma história muito rápida. Uma vez o Futre, num treino do Sporting, no fim, ficou e não ficou para aqueles treinos de marcar golos na baliza. Ficou e chamou-me e disse-me: queres ver como é que eu me faço aos penaltis? Então ele, no fim, ficava com os treinadores de guarda-redes a fazer só os penaltis. Eles treinavam não para ele marcar golos, mas sim para ele se fazer aos penaltis. Para enganar aqui o Pedro Henrique. Exatamente. Eu depois conto a história porque me mete muitas asneiras pelo meio. Eu fiz um programa com o Futre, que foi as noites do futebol, na altura na TVI, estive em 5 programas, no primeiro e no último. E ele contava histórias dessas? E ele, portanto, falava coisas dentro desse género e contava histórias dessas. Era assim. Eu vi como é que ele fazia essa malandrice. Pedro, Portugal, o Egito começou mal, mas lá entrou nos eixos no domingo. Carlos Queiroz não vai estar no banco, vai ver a final da bancada. Eu aqui vou fazer o comentário crítico porque o Carlos Queiroz, eu não sou admirador, confesso, do Carlos Queiroz e fiquei muito zangado com ele e irritado. Na altura estava na Sport TV e fiz
um comentário sobre isso quando ele jogou com o Irão contra Portugal. Foi vergonhoso a atitude que ele teve, o elbow do Cristiano Ronaldo, como ele designou, a postura que ele teve em relação aos jogadores portugueses que um dia iam ser substituídos, que ia ter com eles, que não tem nada que o fazer, e disse uma série de coisas aos jogadores. Portanto, não gostei nada dessa atitude, e da maneira como ele depois lançou para a arbitragem aquilo que foi uma altura, uma boa decisão de não ter expulso o Cristiano Ronaldo nesse jogo. E ontem, uma vez mais, a tentar aquilo que não existiu. Estava a dizer que tinha havido uma cotovelada, uma agressão na parte final que não existiu. As imagens foram claras nesse aspecto e teve aquele comportamento que o levou à expulsão. E depois de ter sido expulso, parecia que queria bater, inclusive nas equipas de arbitragem, alguém que, obviamente, até pela idade que já tem, já não devia ter esse tipo de comportamento e atitude. E, portanto, não sou admirador, confesso, desse tipo de comportamentos e de posturas, e o Carlos Queiroz vai fazendo isso sistematicamente. Esse é o lado negativo. O outro lado tem a ver exatamente com o jogo que vai acontecer agora na final, com o Senegal. Está em aberto, é um facto que o Egito começou por perder com a Nigéria. Andou ali um bocadinho de traulitante, conseguiu passar, por exemplo, perante a Costa de Marfim também por penaltis, ontem também por penaltis, enquanto que o Senegal, embora nem sempre tenha ganho, empatou com a Guiné e empatou com o Malai, mas depois tem vitórias como sobre o Zimbábue, sobre Cabo Verde, sobre a Guiné Equatorial, sobre o próprio Burkina Faso. Parece-me num plano teórico que o Senegal pode ser aqui uma agradável surpresa nesta final, surpresa no sentido de ter aqui algum ascendente. De qualquer maneira, o Egito tem também, uma vez mais, uma grande estrela, e ontem foi muito focada, não é? O Júlio fala muito nele, não é? E ontem foi muito focada. Se não tivesse falhado, provavelmente, o penalti que falhou, que mandou ao lado, o penalti que seria decisivo era o quarto, e provavelmente ele queria marcar o quinto, e agora, só rapidamente, a lei já não obriga a haja uma sequência que é dada aos árbitros para os penaltis, e que isso é obrigatório. Portanto, eles a todo momento podem mudar a sequência, e tenho quase a certeza, até porque quando foi falhado, falhou, e focaram logo o jogador que é o craque do Egito naquela perspectiva. Se calhar é que ele se lembra, Júlio? Nunca me lembro do nome. Mohamed Salah. O Salah. Era isso, o Mohamed Salah. E que poderia ser ele. Quando for assim, pergunta, Pedro. E poderia ser ele a marcar o quarto penalti, e, portanto, isso também pode fazer a diferença numa equipa que também se baseia muito em torno de uma grande estrela. Afinal, é um duelo de estrelas do Liverpool. Sim, claro. Exatamente. Salah de um lado e Mané do outro, não é? Deixa-me só dizer. Deixa-me só dizer que era. E vai acabar em penaltis, digo já. Pronto, sim, com o Carlos Queiroz é bom para. Já gostei. Basta ver a história desta CAN. Foram resultados quase todos de 1-0 e outros penaltis. Não estou a ver uma final. Deixa-me só dizer que é importante que nesta CAN a gente tenha tido este duelo que acabou ontem com o António Conceição de fora, mas tínhamos na final o Carlos Queiroz, e no Mundial de Clubes temos o Leonardo Jardim e o Abel Ferreiras. E isto atesta todo o sucesso dos treinadores portugueses lá fora. Temos campeões europeus, campeões africanos, campeões sul-americanos, um campeão asiático. Portanto, tudo isto é o selo de qualidade dos treinadores portugueses. Olha, só para dizer que o Egito vai à procura do 8º título. O 7º venceu no CAN 2010 em Angola. Lembro-me eu, estive nessa final. Venceu o Ghana por 1-0. É verdade. Bem, ainda na quarta-feira terminou uma jornada e já temos outra prestes a começar, é já amanhã, mas vamos lá aos primeiros jogos. Júlio, começo por ti. O primeiro dos três grandes é o do Porto, que vai à casa do Arouca no domingo às 6 da tarde. O Porto leva 47 jogos sem perder no campeonato. Deixa para dizer isso. Não estou a ver. É uma bandeira, ele tem um post-it. Não estou a ver como é que não possa ser 48. Mas é o primeiro, vamos lá ver. É o primeiro teste do Porto. Sem Luís Dias, sem Sérgio Oliveira e sem Corona, e já com os novos reforços. Eu estou em crer. O Sérgio Conceição não é muito de logo, os reforços que chegaram não são dos reforços daqueles que o Sérgio Conceição de imediato mete na equipa a jogar. Não estou a ver o Galeno a estirar-se a titular, nem o Ruben de Semedo a estirar-se a titular. Mas é o jogo fora com o Arouca, que é uma equipa que tem sido difícil neste campeonato para algumas equipas. Chata. E o Porto é o primeiro grande teste fora, e é um jogo muito importante para o Porto. Porquê? Porque depois vem o Sporting. E o Porto não precisa, mas o grande objetivo do Porto é chegar ao jogo Sporting com estes 6 pontos de avanço, que dá um conforto diferente. Portanto, é um jogo perigoso, por um lado, mas por outro lado também devo dizer com toda a sinceridade, não estou a ver que o Porto perca. O Júlio é sempre o otimista. Tu, Filomena, és aquela que às vezes... É pé frio. As tuas notas sobre esta partida, Filomena. Quer dizer, nós temos o Arouca com o Porto no domingo, depois o Sporting com o Famalicão também no domingo, e depois o Tondela é o último, o Benfica, o Benfica é o último a entrar em campo na segunda. Eu diria que são todos adversários do fim da classificação. O Porto tem mais tempo de descanso,
o Sporting e o Porto vão ambos jogar claramente a pensar no jogo da sexta-feira seguinte entre ambos e que poderá mudar muito na classificação, porque se ambos vencerem nesta jornada, uma vitória do Porto no Dragão depois sobre o Sporting deixa o Sporting a 9 pontos, já uma derrota do Porto porá o Sporting a 3 pontos, o que mostra como tudo pode ser muito volátil de repente em pouco tempo. E o Benfica aqui é quase um espectador, isto se ganhar, não é? Porque qualquer perda de mais pontos atira o clube por uma crise sem igual, ficará, já está com 12 pontos de atraso, ficará a 15, portanto qualquer derrota é terrível. Já uma derrota do Sporting frente aos portistas pode permitir uma aproximação dos rivais da Luz, portanto vai ser uma semana muito animada. Portanto eu diria que esta jornada, estando eu desta vez menos pessimista do que habitualmente, acho que o Arouca Porto serão 3 jogos para ganhar esta semana dos 3 grandes, sendo que o meu otimismo é sempre muito moderado. O Porto joga fora e eu gosto sempre, sabes que os alentejanos são desconfiados por natureza, não é? Porque não é? Sim, é verdade. Não é? O seguro morreu de velho e desconfiado continua vivo, e eu nestas coisas sou pelo desconfiado. E claro que estes três jogos dos 3 grandes vão passar aqui na Rádio Observador. Júlio, antes de irmos ao vosso campeão, hoje arrancam os Jogos Olímpicos de Inverno. Portugal vai estar representado por 3 atletas, todos eles estreantes. Temos Ricardo Brancal e Vanino Oliveira no esqui alpino e José Cabeça no esqui de fundo, 15 km. O chefe de missão, Pedro Farromba, admitiu que é difícil a conquista de medalhas. São modalidades novas, nas quais nós não temos condições. Portugal não é um país com condições atmosféricas e climáticas para a prática destas modalidades, embora isso não seja hoje um problema. Os primeiros Jogos Olímpicos de neve artificial foram em Sochi, na Rússia, e agora na China também vai haver, e nós, portanto, estamos agora a começar neste tipo de modalidades. Farromba disse que nós somos sobretudo bons nos desportos com bola, e é essa a tradição do país, mas nos últimos anos isso tem alterado um bocadinho e, portanto, estes Jogos Olímpicos podem ser também, de alguma maneira, um pontapé de saída para este tipo de modalidades mais técnicas e diferentes, que nós habitualmente não temos, mas não é só de bola, porque ciclismo, atletismo, ginástica, judo, Portugal já começa a ter campeões do mundo, campeões olímpicos, e agora estes esportes de inverno é um começo, não é? É um caminho. E que pode crescer à conta de uma estratégia que o futebol já faz muito, a Federação, e que aqui também o Comitê Olímpico, julgo eu, não sei quem fez, mas deve ter sido o Comitê, também vai atrás disso, que é, há uma atleta portuguesa que vai estar nestes Jogos Olímpicos, mas já nasceu em França, e fala francês, inclusivamente, não é? É ir buscar atletas com raízes em Portugal, que estejam nestes países, que praticam estes esportes e que têm outras condições para ganharem medalhas para Portugal, embora não sejam de cá, mas pelo menos ganhando medalhas levam muitas outras pessoas, os jovens, a praticar este desporto, como aconteceu no judo, como aconteceu em outras modalidades. Portanto, a maior das sortes, não é? Para os nossos 3 atletas. Vamos acompanhar, e já dissemos aqui, vamos poder ouvir o José Cabeça, porque é que nasceu em Évora e porque é que se dedicou ao esqui. Ao esqui é engraçado. E saber onde é que ele treina, como é que ele treina. Exatamente. Gabriel, mesmo com esse barbequinho de fundo, vamos ao teu campeão do dia. Olha, o meu campeão do dia, hoje não se falou aqui, mas é algo que se vai falar muito nas próximas semanas, naturalmente, que são as eleições do Sporting Clube Portugal. Sim, falámos ontem, sim. Sim, falámos ontem e vai-se continuar a falar. Continuar, dia 5 de março, sim. É um assunto que é importante. Eu chamaria, o meu campeão é exatamente o Observador e o Bruno Roseiro. Pela entrevista que foi feita ao Benedito. O Benedito ontem, sim. Exatamente, porque foi nas eleições anteriores, foi quem teve mais votos, embora, enfim, com aquela questão dos tempos de sócio, etc., que os votos mais e votos menos, não é? Acabou por não ficar em segundo lugar. Essa entrevista é uma entrevista extremamente importante, extremamente interessante, a forma como foi desenvolvida e aquilo que trouxe, portanto, ao momento do Sporting, com uma coisa que me parece extremamente importante, que é com notícia e com futuro. E é uma entrevista que está disponível em podcast, para quem não pôde ouvir. Eu soube escuta de ontem. É uma excelente entrevista. Que nota dás então a esta entrevista do Bruno Roseiro? Eu dou essa entrevista do 18. Muito obrigada, Gabriel Alves. Pedro Henriques, o teu campeão do dia. O meu campeão do dia hoje vai para uma coisa um bocadinho diferente do contexto, a dieta do Cristiano Ronaldo. E
E por uma razão muito simples, é que ele, inclusivamente, o Manchester United tem promovido ações de formação nas escolas, onde tem abordado exatamente essa questão dos estilos de vida saudável e alimentação, onde tem levado exatamente essa questão da alimentação do próprio Cristiano Ronaldo, que neste momento não só inspira alterações nos próprios colegas profissionais do Manchester United, como está a inspirar alterações profundas nas crianças que neste momento, olhando para o ídolo Cristiano Ronaldo, estão a adotar as tais alimentações mais saudáveis, que todos nós falamos, das frutas, dos vegetais, etc. E várias refeições ao longo do dia. Exatamente. Várias coisas estão lá inseridas nesta questão da nutrição e eu acho isso bastante interessante, obviamente. Eu sou uma pessoa muito fã também desta área, eu dou aulas numa faculdade. Também te podiam seguir a ti. Não, eu dou aulas numa faculdade a tua alimentação também é muito cuidada. Já agora, passando aqui publicidade, dou aulas no IXE, em Odivelas, das licenciaturas de Educação Física, e a disciplina que eu dou é exatamente a nutrição no desporto. E por isso sou uma pessoa que também é muito apaixonada por isso. Mas o mais importante é o impacto que isto tem, sobretudo, não é tanto nos profissionais da modalidade, é nas crianças e nos jovens. E como isso é relevante e importante. E tanto trabalho que podia ser feito cá em Portugal, até com figuras públicas, que também têm estes bons hábitos alimentares e poderem ir às escolas. Isso é que são verdadeiras aulas que podiam ser dadas nas escolas, porque mais do que dizer o que é saudável ou não numa disciplina, é levar pessoas que praticam e que obviamente podem ser referências para os jovens. E o Cristiano Ronaldo, uma vez mais, a marcar pontos fora das 4 linhas nestes aspectos aparentemente tão simples, mas tão relevantes e importantes como é a questão da saúde. Que nota dás à dieta do CR7? À dieta 19, porque há lá um aspecto que eu não concordo. Qual é o aspecto que não concordas? 20, depois falamos nisso noutra altura, e 20 ao Cristiano Ronaldo. Não gosta de rúcula, o Pedro. Mas temos tempo, diz lá porque é que não dás o 20 à dieta, só dás ao CR7. Tem a ver com a questão do jejum intermitente, que também é feito no meio daquilo tudo e com o qual eu não concordo, mas não vamos agora estar a abordar isso. Bem, não vamos então prolongar isto. Júlio, qual é o teu campeão do dia? Vai ser para o Carlos Queiroz, pronto, 15, apesar de tudo, levar uma equipa a uma final, um treinador português levar uma equipa a uma final de uma Taça das Nações Africanas é um feito e, portanto, hoje vai ser ele o campeão. 15 para Carlos Queiroz. Só dizer, Cristiano Ronaldo faz anos amanhã. Pois faz. Não se esqueçam disso. Um beijinho para o Cristiano Ronaldo que nos está a ouvir. Filomena Martins, temos tempo, temos 1 minuto e meio para o teu campeão. Então fácil. Então eu vou para o Piraí do Tahiti, que abriu ontem um Mundial de Clubes, perdendo com o Al Jazeera. Mesmo assim, eu dou-lhe, porque o Piraí não devia ter ido ao Piraí, sim, agora não estava a perceber. O Piraí, sim. Sim, do Tahiti. Exatamente. Perdeu com o Al Jazeera. Perdeu, o representante devia ter sido da Oceania, mas por causa da Covid não houve representante da Oceania, eles foram pelo ranking de méritos. Primeiro devia ter sido o Auckland, de Nova Zelândia, não foi porque tinham problemas depois nas fronteiras no regresso por causa da pandemia. Depois o Tigaspor, da Nova Caledónia, mas que a OFC também só lhe deu 2 dias para tratarem dos documentos, e eles só conseguiram tratar de 12 dos 30 necessários. E depois este Piraí conseguiu tratar de tudo em 12 horas. Fizeram uma viagem. Ele está a rir, está a pensar só a Filomena para se lembrar do Piraí. Eu acho que é isto que ele está a pensar. Fizeram uma viagem de 40 horas, 28 voos e 10 escalas, imagina. Sim. Eles foram de Paipiti, no Tahiti, para Los Angeles, depois Paris, Dubai, 17.500 quilómetros. Tiveram neste jogo de abertura, com um detalhe, o jogador, por exemplo, o Roairi Tini Roairi, é jornalista desportivo, pediu ao diretor para ir fazer o Mundial aos Emirados e por acaso é sobrinho do selecionador, por acaso é mormon e que se ontem tivesse ganho, não estaria no banco no domingo a jogar com o Al-Ali. Do muito nosso, bom. Que nota dás, então, do nosso Leonardo Jardim. Portanto, eu dou-lhes 20, porque fazer isto tudo para ir a uma competição é muito obviamente de um clube que é praticamente amador. Gabriel Alves, agora é que o teu grupo 15 calou. Só queria lembrar aqui uma coisa, se me dão licença. 20 segundos. Lembram-se daquela Dinamarca que foi campeã da Europa? Estava tudo na praia. Mas estava tudo na praia, foram campeões. Ora bem. O Piraí não aconteceu isso, mas isto é muito giro, esta história. Eu acho que agora o jogador que é jornalista deve estar a escrever a sua própria história. Eu escreveria. Filomena Martins, Gabriel Alves, Pedro Henriques e Júlio Magalhães, é sempre bom estar convosco. Segunda-feira a novo e o campeão é. Bom fim de semana para todos. Bom fim de semana.